Instituto Anicultura agradece aos parceiros que acreditam na cultura como força de transformação. Juntos, promovemos conhecimento, arte e inclusão. Convidamos novas empresas a se unir a nós nessa jornada, fortalecendo o impacto cultural em todo o Brasil. A cultura brasileira acaba de ganhar um novo palco, a Web TV ANI. Acesse agora ani.org.br/webtv-ANI. Conteúdo cultural, educativo e inspirador, tudo em um só lugar. Você é autor, artista ou tem um serviço cultural para divulgar? Apresente seu book trailer, projeto ou serviço na Web TV ANI. E o melhor, você começa com um valor especial para celebrar essa novidade. Envie sua proposta para contato@ani.org.br. Participe desde o começo e faça parte dessa revolução cultural. Web TV ANI, cultura que conecta, inspira e transforma. Acesse, compartilhe e venha fazer história conosco. Uma ideia que começou como associação, agora se transforma em algo ainda maior. Nasce o Instituto Anicultura, uma organização que impulsiona talentos e fortalece a cultura brasileira, valorizando todas as regiões do país, em todas as formas de arte. Com projetos aprovados pela Lei Rouanet, Ancine e outras leis de incentivo, transformamos ideias em ações culturais reais, acessíveis e de impacto. Quer saber o que talentos pensam sobre a ANI? Leia as edições da nossa revista e descubra os depoimentos de Luiz Airão, Evandro Mesquita, Miguel Nader, Luiz César Rangel, Márcio Seixas e muitos outros. Cultura reconhece cultura. Empresas e pessoas físicas podem contribuir de diversas formas com o Instituto Anicultura. Cada apoio se transforma em projetos culturais de relevância para todo o Brasil. Instituto Anicultura, valorizando talentos, conectando a cultura do Brasil. E o Oscar vai para... I'm still here. O Oscar é nosso! O Oscar é nosso! Histórico! Da história, gente! Dia histórico para o cinema brasileiro. Que primeira vez na história do Brasil. Parabéns, Walter Salles. Parabéns, Walter Salles, toda a produção. O cinema brasileiro é uma das expressões mais ricas de nossa cultura. Ao longo das décadas, ele tem retratado as múltiplas faces da identidade nacional, denunciando desigualdades, registrando tradições e reinventando linguagens estéticas. Contudo, apesar de sua relevância histórica e artística, o setor enfrenta inúmeros desafios estruturais que dificultam sua consolidação como uma indústria sustentável e competitiva em escala nacional e internacional. Nesse sentido, a criação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas para o cinema são indispensáveis. A importância de políticas públicas para o fortalecimento do cinema brasileiro é o tema desta semana no quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente do Instituto Anicultura, que tem o apoio da OR Produções. Tais políticas devem ter como foco central não apenas a manutenção das grandes produções, mas, sobretudo, o incentivo à produção independente, responsável por revelar novos talentos, diversificar narrativas e ampliar a pluralidade de vozes na tela. A produção independente é a que mais sofre com a escassez de recursos e com a fragilidade dos mecanismos de distribuição. Ela, porém, que carrega em si o potencial de inovação e de experimentação estética capaz de renovar o cinema nacional e lhe dar maior prestígio internacional.
É importante destacar que o cinema não se sustenta isoladamente. Ele dialoga com outras áreas da cultura, especialmente com a produção literária brasileira, que há séculos constitui fonte inesgotável de histórias, personagens e atmosferas. De Machado de Assis a Clarice Lispector, de Graciliano Ramos a Conceição Evaristo, a literatura nacional oferece uma vastidão de narrativas que poderiam ser transportadas para o audiovisual, explorando não apenas os clássicos, mas também autores contemporâneos e independentes que ainda não receberam a devida visibilidade. Nesse contexto, políticas públicas voltadas para o setor devem contemplar programas que incentivem a adaptação de obras literárias brasileiras para o cinema. Trata-se de uma estratégia capaz de fortalecer tanto a indústria editorial quanto a cinematográfica, criando um ciclo virtuoso de circulação cultural. O investimento em editais específicos para adaptações literárias poderia impulsionar produções inovadoras e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso do público a obras que, muitas vezes, permanecem restritas ao ambiente acadêmico ou a círculos restritos de leitores. Além disso, é fundamental que tais políticas se estruturem em múltiplos eixos. O primeiro deles diz respeito ao financiamento contínuo e descentralizado. É preciso garantir linhas de crédito acessíveis, editais regionais e fundos setoriais, que não se concentrem apenas nos grandes polos de produção, mas que também alcancem cineastas e produtoras em regiões menos contempladas. O cinema brasileiro não pode se restringir ao eixo Rio-São Paulo. Sua riqueza está na diversidade de sotaques, paisagens e realidades espalhadas por todo o país. Um outro eixo fundamental é o fortalecimento da distribuição e da exibição. Muitas produções independentes conseguem ser realizadas, mas não chegam ao público por falta de canais de difusão. Para enfrentar esse problema, políticas públicas devem incentivar a criação e manutenção de salas de cinema públicas, cineclubes comunitários e plataformas digitais nacionais de streaming voltadas para o catálogo brasileiro. Essas ações, além de garantir visibilidade, estimulam a formação de novos públicos e consolidam o hábito de consumo cultural. A formação e a capacitação profissional também merecem atenção. Escolas de cinema públicas, oficinas comunitárias e programas de bolsas podem estimular jovens de diferentes contextos sociais a ingressar no setor audiovisual. Essa democratização de oportunidades é crucial para que o cinema brasileiro não se limite a reproduzir visões elitizadas, mas sim represente a diversidade cultural do país. Não menos importante é o incentivo a parcerias internacionais, coproduções com outros países da América Latina, da África e da Europa podem ampliar a circulação de obras brasileiras e possibilitar trocas criativas. Tais políticas, quando bem conduzidas, abrem portas para o cinema nacional em festivais e mercados estrangeiros, fortalecendo sua posição no cenário global. Outro ponto central é a preservação e digitalização do acervo cinematográfico. Políticas públicas devem investir na manutenção da memória audiovisual brasileira, garantindo que obras clássicas e contemporâneas estejam disponíveis para consulta, estudo e exibição. Essa medida é essencial não apenas para proteger o patrimônio cultural, mas também para inspirar novas gerações de realizadores. Por fim,
é necessário reconhecer o papel estratégico da educação audiovisual, incluir o cinema brasileiro nos currículos escolares, promover mostras itinerantes em escolas públicas e incentivar debates sobre filmes nacionais podem formar um público crítico e engajado. Quanto mais cedo os jovens entrarem em contato com a diversidade estética e temática de nosso cinema, maiores as chances de fortalecer uma base sólida de espectadores. Em síntese, a criação de políticas públicas para o fortalecimento do cinema brasileiro exige visão ampla, continuidade e compromisso com a diversidade cultural. Ao privilegiar a produção independente e dialogar com a literatura nacional, tais políticas podem transformar o cinema em uma ferramenta ainda mais poderosa de reflexão social, afirmação identitária e difusão cultural. O Brasil tem histórias que o mundo precisa conhecer. Cabe ao Estado, em parceria com a sociedade civil, criar condições para que essas histórias sejam contadas em toda sua complexidade e beleza. E aí, gostou desse vídeo? Você já conhece o Instituto Anicultura? Você já visitou um de nossos sites, ani.org.br ou anicultura.org? Você já se tornou um de nossos associados? Se não fez ainda, não perca tempo, vai em um desses dois sites, escolha um dos planos de adesão e torne-se um de nós. Juntos construiremos um futuro melhor. Até um próximo vídeo. Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filho. O marido já volta para casa. Oi, pessoal. Eu sou a Aninha e o tema de hoje é forte, mas importante: os livros proibidos durante a ditadura militar no Brasil. Houve um tempo em que ler podia ser perigoso e certas histórias, poemas e canções eram tratadas como ameaça. Escritores foram perseguidos, editoras fechadas e até livros queimados. Mas o curioso é que, mesmo sob tanta repressão, a arte encontrou um jeito de resistir. Escritores usavam metáforas, códigos e até humor para continuar dizendo o que não podia ser dito. Hoje, a gente vai viajar por esse período sombrio da nossa história e entender como a palavra escrita foi uma forma silenciosa e poderosa de liberdade. Durante a ditadura militar, de 1964 a 1985, a censura controlava praticamente tudo o que chegava ao público: jornais, músicas, peças de teatro e, claro, livros. Qualquer obra que questionasse o governo, falasse em política, liberdade ou direitos humanos, podia ser considerada perigosa. Um exemplo marcante foi o livro Em Câmara Lenta, de Renato Tapajós, que relatava a tortura sofrida por militantes. Ele foi preso e a obra retirada das livrarias. Outro caso famoso foi o de Caio Prado Júnior, com a Revolução Brasileira, que teve exemplares apreendidos e foi proibido por conter ideias subversivas. O controle era tão rigoroso que até obras clássicas como 1984, de George Orwell, e A Revolução dos Bichos foram vigiadas, porque falavam de governos autoritários e manipulação da verdade. Muitas bibliotecas tiveram que esconder livros. Professores e estudantes liam escondidos, trocando exemplares de mão em mão, como se fosse contrabando de ideias. E enquanto a censura queimava livros, novos escritores acendiam outras chamas, a da resistência cultural. Nomes como Ferreira Goulart, Plínio Marcos, Zuenir Ventura e Clarice Lispector enfrentaram a repressão com coragem. Cada texto publicado era quase um ato político.
As músicas também contavam parte dessa luta. Canções de Chico Buarque, Geraldo Vandré e Milton Nascimento falavam de liberdade com poesia, mas os censores tentavam decifrar e cortar tudo o que parecesse contestação. Nos bastidores, editoras pequenas, como a Civilização Brasileira e a Paz e Terra, desafiavam o sistema, publicando obras consideradas perigosas. E enquanto isso, nas ruas, o povo lutava por voz, enquanto a polícia tentava calar até o som das palavras. Esses livros proibidos, escondidos ou censurados não desapareceram. Eles se transformaram em símbolos de coragem, lembrando que nenhum regime é capaz de apagar o pensamento humano. Impressionante, né? A história dos livros proibidos mostra como a literatura sempre foi mais do que arte. Ela é também resistência. Cada página escrita durante aquele tempo era um grito de liberdade disfarçado em poesia, romance ou ensaio. E é por isso que lembrar desse passado é tão importante. A censura tenta apagar ideias, mas o que é verdadeiro encontra um jeito de sobreviver. Que a gente nunca esqueça. Ler é um ato de liberdade. Eu sou a Alaninha e o nosso quadro Variedades Literárias de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana, com mais histórias e curiosidades do nosso universo cultural. No norte do Brasil, às margens da imensidão amazônica, existe uma cidade onde a cultura pulsa nas cores, nos aromas e nas vozes do seu povo. Belém do Pará é o encontro entre o sagrado e o profano, entre a tradição indígena, a influência portuguesa e a força da natureza. É o som do carimbó, o cheiro do tacacá, o sabor do açaí fresco e a fé que move milhões de pessoas no Círio de Nazaré. Uma cidade onde cada esquina conta uma história e cada história revela um pedaço do coração da Amazônia. Hoje, o Olhar Cultural te convida a descobrir as riquezas e encantos do Belém do Pará, a porta de entrada da cultura amazônica. Fundada em 1616, Belém guarda em suas construções coloniais a memória de um Brasil que crescia à margem dos grandes rios. O Teatro da Paz, a Estação das Docas e o Ver-o-Peso são símbolos dessa mistura de passado e presente. Caminhar por Belém é percorrer ruas que respiram histórias, entre casarões antigos e mercados que abrem suas portas para o cheiro de frutas, ervas e temperos típicos da Amazônia. Em Belém, a gastronomia é uma verdadeira viagem sensorial. Pratos como o pato no tucupi, maniçoba e tacacá trazem à mesa ingredientes da floresta e sabores ancestrais. O açaí aqui é alimento, servido com farinha e peixe frito, bem diferente do que se vê no resto do país. Comer em Belém é provar a Amazônia em cada garrafada. O carimbó, ritmo nascido do encontro entre culturas indígena, africana e cabocla, é o som da identidade paraense. Com suas saias rodadas, tambores e dançarinos descalços, o carimbó é o patrimônio cultural do Brasil e símbolo do orgulho amazônico. Nenhuma festa traduz melhor a alma do povo paraense do que o Círio de Nazaré. Todos os anos, milhões de pessoas tomam as ruas de Belém numa das maiores manifestações religiosas do mundo. É fé, é emoção, é a cidade inteira em oração e gratidão. O Círio é mais do que uma celebração, é um abraço coletivo de um povo que carrega a sua devoção com lágrimas e esperança. E tem uma curiosidade que todo visitante de Belém aprende rápido. Por aqui, quase todo dia chove, e quase sempre no mesmo horário. É a famosa chuva das duas, um espetáculo da natureza que refresca o calor e já virou parte da rotina e da poesia da cidade. Belém do Pará
encanto, tradição e resistência. Uma cidade que guarda as vozes da floresta e o coração da Amazônia. Obrigado por acompanhar mais um Olhar Cultural da semana. Semana que vem, a nossa viagem continua por este Brasil de cores e histórias. Até a próxima. Muito obrigado. Let's go riding on that monster bus right now! Embarque conosco na fuligem, na fumaça, 14.000 metros na avenida Anhanguera, o espinha dorsal do transporte de massa, suor, CC, cheiro de cachaça, 40 por hora, muita gente do entorno, canedo, seu torpedo, que bons escroto, pessoas do centro de Campinas, Santo Hilário, Paulino, Palmares, tremendo rodoviário. Riding on that monster bus, trapped inside that monster bus. Começa no curral do novo mundo, mulheres gostosas, crianças vagabundos, na praça da Bíblia, crentes ambulantes, pastores fiéis, idosos estudantes, no Bandeirantes, cruzamento com a Goiás, divisa leste-oeste, hippies marginais, polícia camelô, canqueira digital, oi, 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 utopia surreal. Riding on that monster bus, blinded by that monster bus. O ônibus tá cheio, um cara estranho do lado, sujeito suspeito, tipo de sentenciado, regresso do Cepaigo, presídio Guimarães, saiu indultado, foi no Dia das Mães. De frente ao shopping, perto do HGG, estação Lago das Rosas, é verde o que se vê. Teatro inacabado, destino pra Saar, levanta malandro, deixa a velha se sentar. Varejo e atacado, tudo para o campo, secos e molhados, travecos aloprados, transbordo perto, depois do Capuava, o fim da linha tá bem perto. Riding on that monster bus, trapped inside that monster bus, fucked up by that monster bus. Padre Pelágio at last, monster bus coming down. I live too far from here, way beyond the edge of town. Someday I'll get a car, a promise to myself, so I can have command and freedom from this.
E se de repente a besta fera que reside em cada um de nós fosse despertada por orgulho, vaidade, ódio, vingança, despeito e outros sentimentos ambíguos, suscitando as mais variadas reações e nos levando a reagir quando somos levados ao limite? Neste livro, há mais do que histórias de assombrações com lobisomens. Os leitores irão se deparar com os próprios sentimentos e irão se perguntar a todo instante se, caso recebessem da vida os mesmos desafios, deixariam a fera emergir do fundo de suas almas ou o amor falaria mais alto. O Encanto dos Lobisomens é uma antologia escrita por Denis Nishimura, Eliana Bauman, Paulinho de Andrade e Orlando Rodrigues. Denis Nishimura nos apresenta o conto O Lobisomem de Santo Antônio da Patrulha. A chegada de um estranho forasteiro desencadeia uma série de acontecimentos aterrorizantes no interior do Rio Grande do Sul. Ali, o lobisomem revela não só a sua face cruel, mas também seu lado assassino e traiçoeiro. No conto A Filha do Lobisomem, a história se passa no interior de São Paulo, onde um jovem apronta com a filha de um homem pacato. Mal sabia ele que despertaria não só o lado protetor de pai, mas também a fúria assassina de uma criatura obstinada e implacável. A autora Eliana Bauman traz em seu conto A Cura da Fera um conto que desperta a alma. Você acredita na cura das feridas invisíveis? Esta é uma história de chamado interior, uma jornada para quem sente, para quem busca, para quem desperta. Em meio a símbolos da natureza, encontros místicos e grandes desafios, uma alma ferida encontra seu caminho de volta à luz. O que parecia impossível começa a se transformar quando o amor, o autoconhecimento e a espiritualidade se unem. Nessa narrativa simbólica e emocionante, o leitor é convidado a enxergar suas próprias sombras, a resgatar sua força interior e a lembrar que a verdadeira cura acontece quando enfrentamos o que mais tememos e abraçamos quem realmente somos. Uma história que toca o coração. Este conto nasceu do desejo de falar sobre algo que todos enfrentamos, nossas dores, nossas sombras e o caminho de volta para nós mesmos. Ele não fala apenas de um personagem, mas de todos nós. É sobre olhar para dentro, aceitar quem somos e descobrir, no meio do caos, que o amor por si, pelo outro e pela vida é o verdadeiro caminho da cura. Com linguagem leve, simbólica e cheia de alma, essa leitura breve convida você a mergulhar fundo, se permitir sentir e talvez se reconhecer nas entrelinhas. Para quem já se perdeu de si e está pronto para se reencontrar, A Cura da Fera, um conto sobre transformação e recomeços. O autor Paulinho de Andrade apresenta o conto A Maldição da Beata. Um padre e uma freira se envolvem num caso de amor, despertando a ira das beatas da pacata Vila Curuçá e de boa parte da população. Antes de serem expulsos, a beata Maria Quitéria lhes jogou uma praga, anunciando que o 7º filho do casal nasceria com forma de gente misturado com demônio. O tempo passou, o casal tivera filhos gêmeos e no povoado uma fera matava e dilacerava os corpos de gente com reputação duvidosa. Será que a praga que Maria Quitéria jogara realmente acontecera? Ou a fera seria outra coisa? Orlando Rodrigues apresenta 2 contos, o conto She-Wolf, o legado sangrento. Nas montanhas sombrias que cercam a isolada vila de São Vicente, uma antiga linhagem de mulheres pagãs mantém vivos os rituais secretos que protegem a comunidade de forças sombrias. Entre elas está Helena, a última herdeira de um poder ancestral, responsável por conduzir cerimônias em uma gruta sagrada nas profundezas da floresta. Mas Helena carrega um fardo que vai além da liderança espiritual. Durante as noites de lua cheia, ela se transforma em uma criatura feroz, uma She-Wolf, condenada a vagar sob a forma bestial para saciar sua sede de vingança. A
Atormentada por memórias de abusos que sofreu no passado e por um destino que ela não escolheu, Helena é tanto a protetora quanto a ameaça oculta da vida. Enquanto luta para manter o controle de sua natureza selvagem, as sombras do seu passado retornam, forçando-a a confrontar não apenas os inimigos que a criaram, mas o próprio monstro que habita dentro de si. She-Wolf é uma história visceral e intensa sobre vingança, poder e os limites da humanidade, onde a linha entre o segredo e o profano, o humano e o animal, se dissolve em noites de terror e sangue. Na isolada e supersticiosa cidade de Ungidos, a viúva Antônia dá à luz seu 7º filho homem, Serafim, sob o peso de uma lenda sombria. O 7º filho seria amaldiçoado a se tornar um lobisomem. Crescendo à margem da comunidade, cercado de medo e preconceito, Serafim vê a profecia se cumprir, transformando-se em fera durante as noites de lua cheia. Entre caçadas implacáveis, intrigas políticas, desejos proibidos e um pacto sombrio entre mãe e filho, a história culmina em um banho de sangue que parece encerrar a maldição. Mas a morte traz apenas um novo começo. Do ventre da jovem Santinha, filha do prefeito, nasce Sétimo, uma criança marcada pelo destino e pela herança maldita, destinada a reacender o ciclo de terror sob o luar. Excited.